Bom, eu quero ler aqui agora a palavra do Senhor, que fica em 1 Samuel, no versículo 22. Depois eu vou pular alguns versículos, que a palavra é longa. Diz assim: Era, porém, Eli muito velho, e ouviam-se tudo quanto os seus filhos faziam, e tudo quanto Israel, e de como se deitava com as mulheres, e que em bando se ajuntava-se à porta da tenda da congregação. Disse-lhe: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malícios. E não, filho meu, porque não é boa fama. Está que ouça. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homens contra homem. E os juízes, aleluia, o julgarão pecado, porém os homens contra o Senhor, que rogarás por ele. Mas não ouviram-se a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eu vou pular agora uns versículos para o 33. É o capítulo 33. É o versículo 33. Diz assim: Homem, porém, que eu te não, aleluia, desarraigai do meu altar, serás para vós consumir os olhos para ti, com tristeza a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá, quando chegar a idade varonil. Isto te serás por sinal, saber o que sobrevirá a teus dois filhos, Ofni e Finéias, e o que ambos morrerão não no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração, e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre adiante do meu ungido. Senhor, meu Deus, meu Pai, revela a tua palavra nesta manhã, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está falando aqui da obra da congregação, quando Deus separa um crente, um obreiro, aleluia, um pastor, um missionário, uma obreira, seja lá o que for, quando Deus coloca um cajado na mão para ele pregar, para sentar e dar um bom testemunho, fazer segundo a vontade do Senhor, aleluia, glória a Deus, ele não pode, louvado seja Deus, fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. O que estava acontecendo na congregação de Israel é que o filho de Eli, aleluia, glória a Deus, deitava com as mulheres ali dentro mesmo da casa do Senhor, prostituía homem com homem, e ali aquelas mulheres que ajudavam, buscavam lenha para queimar as ofertas para o Senhor, porque naquele tempo as ofertas eram queimadas, as gorduras, né, os animais, e aquela gordura que subia era oferta para o Senhor. Então eles, aleluia, glória a Deus, eles estavam tão profano que nem a casa do Senhor eles estavam mais respeitando. Fizeram todo Israel cair e pecar contra Deus. Estavam se deitando com as mulheres dentro do templo do Senhor. Todo mundo estava vendo isso, que também estava roubando a oferta do Senhor. Então o pecado do Eli, louvado seja Deus, que era o pai dos dois sacerdotes, também foi punido, morreu também junto com os filhos, porque ele não pecou, mas ele foi omisso. Ele então é um pecado da omissão, que ele apoiou o pecado dos filhos. Porque não ele louvado seja Deus, viu que o filho estava ali, louvado seja Deus, profanando a casa do Senhor, ele tinha como dever de zelar mais da casa do Senhor, amar mais a casa do Senhor, tirar os filhos dele do altar. Porque se você vê um pregador, uma missionária, que seja qual for ele que está profanando o altar do Senhor, escandalizando a palavra de Deus, apoiando aquela pessoa que está no pecado, vamos supor, a pessoa está fazendo tudo que é pecado, é errado, aí você vai e encobre aquele pecado, vai profetizar uma bênção para aquela pessoa. É a mesma coisa que você está sendo omisso, né? Está sendo omisso, sim. Está apoiando o pecado daquela pessoa. Porque você tem que usar, louvado seja Deus, um cajado para consertar a obra do Senhor. Você tem que amar mais a casa do Senhor do que aquela pessoa que você gosta, do que aquela pessoa que você sabe que Deus usa muito. O dom não salva ninguém. Deus dá o dom até para o ímpio. Isso bem sei eu. Deus usou até a boca da jumenta. O povo fica barrado dessas pessoas que é bem usada na mão do Senhor. O que Deus quer falar com a congregação nos dias de hoje é que eu conheço missionário que viajou para vários países. Quando chega, louvado seja Deus, Deus continua usando. Mas tem o pecado da omissão. Está ali trabalhando na obra junto com pessoa até que já blasfemou. E fica profetizando para a pessoa que blasfemou,
contra a palavra do Senhor, que é blasfema, não tem perdão. Aí fica ali profetizando bênção. Ó, Deus vai te abençoar. Ó, Deus falou que você vai andar ainda. Se você chamou o câncer, fala contra a palavra do Senhor, você já chamou o câncer para sua vida, para sua cabeça. Então você tem que se afastar daquela pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo. Se aquela pessoa, louvado seja Deus, blasfemou contra o Espírito Santo, você não tem que estar profetizando a bênção para aquela pessoa, porque aquela pessoa já tem a maldição na vida dela. Ali, louvado seja Deus, a partir do momento que você fala mal da doutrina do Senhor, você já blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Aí você não tem que estar profetizando para essa pessoa. Ó, Deus vai te curar. Ó, Deus vai te abençoar. Ó, Deus falou que vai te exaltar. Não, você tem que se afastar da pessoa que já blasfemou e não deixar nem a pessoa colocar um óleo ungido na sua cabeça. Mesmo se a pessoa seja um pastor, um presbítero, uma missionária, você tem que vigiar, colocar a obra do Senhor em primeiro lugar. As coisas de Deus é santa. Olha o que Deus fez, ó, matou Hófni de Finéias, que era o filho dele. Por quê? Matou ele também. Está escrito aqui na palavra, acabei de ler. Não estou inventando nada. Aí o que acontece? Porque ele apoiou, ele teve o pecado da omissão, e foi omisso. Ele não zelou na casa do Senhor. Ele não amou mais a Deus. Ele apoiou o pecado dos filhos. Nós que somos pregadores da palavra do Senhor, devemos ter muito cuidado, não apoiar o pecado do fulano, do ciclano no Beltrano, só porque viajou de avião, só porque é internacional, só porque é missionária. Então o dono não salva ninguém. O que salva é obedecer a palavra de Deus, zelar da casa do Senhor e colocar o Senhor em primeiro lugar. Tem pessoas que amam mais o vaso, que é cheio de Espírito Santo, que é mais usado, amam mais os filhos que a Deus. Nós temos que amar em primeiro lugar a Deus, nossos filhos em segundo lugar. Esse nosso Deus, aleluia, glória a Deus, labaciri, anda, labaciri, clama, labaciri. Ele não é, o Senhor não aceita o resto de ninguém. Nós temos que adorar o nosso Deus de todo o nosso coração, com a nossa alma, com toda a nossa força, com a nossa alma. Porque o Senhor, louvado seja Deus, tem que ser em primeiro lugar. Né? Tudo na nossa vida nós temos que oferecer para Deus em primeiro lugar, não de segundo nem de terceiro. Porque Deus não aceita o resto. Porque Deus é real, Ele é rei, Ele é soberano, Ele é supremo, poderoso, fiel e verdadeiro. Então, louvado seja Deus, nós não podemos, louvado seja Deus, ser omisso às coisas de Deus. Coisas de Deus, principalmente o altar que é santo. Como o Hófni de Finéias, ficava roubando ali as ofertas do Senhor. Aleluia, glória a Deus, prostituindo na casa do Senhor e subindo no altar. Cuidado você aí estiver subindo no altar, na prostituição, fazendo um pecado que não agrada o Senhor, que só o Senhor, o Espírito Santo vê. Você está escondendo dos seus irmãos, esconde sim do pastor, sim, mas de Deus, do Espírito Santo, ninguém esconde nada. Cuidado você tomar ceia dessa forma, dessa maneira, fofocando, levantando falso testemunho. Faz o concerto com o Senhor, viu, crente? Ó, igreja, o Senhor está peneirando a igreja, separando o povo que vai subir para morar no céu. Sua salvação, sua casa lá no céu, é mais importante do que tudo nessa vida. Deus dá o dom para nós trabalhar, não para nós entrar o orgulho, se exaltar. Porque o Lucifer pode despencar lá no céu, porque ele era muito bonito e famoso, mas tudo isso veio que Deus deu para ele. Entrou orgulho nele e Deus despencou ele lá de baixo. Ele queria ser igual a Deus. Cuidado, hein, igreja, para o orgulho não entrar no seu coração, só porque você é usado na mão do Senhor. Os dons é teus, os dons é emprestado que Deus empresta para cada um de nós. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.